mercado de bioinsumos tem crescido significativamente mundialmente. E no Brasil, a taxa de crescimento tem sido bastante superior à global. E é importante entender tanto esses avanços, como também ir além dessas tendências. E nesse sentido, ter dados confiáveis e informações concretas auxiliam na tomada de decisão no campo e também na definição de políticas públicas e proposição e melhoria dessas políticas públicas. E mercado de bioinsumos, então, é o assunto de mais um episódio de Ouço Agro, Gestão e Mercado, o podcast que te atualiza sobre o mercado do agro. Então, neste episódio, eu, Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercados da CNA, vou conversar com Milor Mondini, ele que é gerente de contas da Kainetec no Brasil. Então, fica com a gente! Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Milor, seja bem-vindo ao podcast Ouço Agro. Olá, Natália. Olá, ouvintes. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês e poder falar um pouco do nosso trabalho e apresentar algumas tendências para os ouvintes do Ouço Agro. É importante a gente ter essa conversa e essa oportunidade aqui, né, Milor? Porque a gente ouve falar bastante sobre o crescimento do mercado de biológicos, mas há uma falta de informações e de dados sobre esse setor. Então, às vezes, a gente até vê esse crescimento do Brasil superior a outros países, mas carece um pouco de informações mais precisas e também com uma periodicidade maior para que se consiga avaliar regiões produtoras, as culturas mais utilizadas, enfim. Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre a atuação da Kainetec e o trabalho que vocês vêm fazendo de monitoramento dessas informações de biológicos, insumos biológicos no Brasil e no mundo, e que tipo de informação que vocês conseguem coletar? A Kainetec, Natália, ela tem uma atuação global há mais de 30 anos, né, em mais de 50 países diferentes, a gente com escritórios próprios, fazemos pesquisas em cerca de 80 países no total ao redor do globo, onde a gente encontra agricultura comercial de interesse, né, não só por parte da indústria, por parte de toda a cadeia de produção agropecuária. E aqui no Brasil, a gente vem monitorando cerca de 30 cultivos diferentes há mais de 30 anos também, tá? Então, sempre com um foco muito grande no manejo fitossanitário, no uso de insumos por parte do agricultor, tá? Onde a gente busca mensurar não somente aquilo que ele utiliza, mas de que forma que ele utiliza, né, nas mais diferentes culturas agrícolas, né, e não algumas não agrícolas que a gente tem no nosso país, tá? Tem alguma questão específica do Brasil em relação ao que é feito no Brasil e nos outros países para esse tipo de monitoramento e esse trabalho de inteligência, geração de informações nesse mercado de bioinsumos? Certo. A metodologia que a Kainetec emprega no Brasil e muito similar ao que se é feito em todo lugar do mundo, né, é uma metodologia de pesquisa de mercado, onde a gente busca entender os diferentes perfis, né, os diferentes perfis fundiários, né, de cada uma das culturas agrícolas investigadas, que vão respeitar as características, no caso do Brasil, né, regionais, entre o norte e o sul, modelos de acesso, né, e os perfis fundiários principalmente, né, buscando entender dos pequenos, médios, grandes, e ainda maiores agricultores que a gente tem, né, nas mais diversas culturas, e para dessa forma a gente poder fazer uma estimativa não somente do potencial de valor de mercado em uso, mas também de área tratada, alguns outros índices, como o caso o índice de adoção, né, de algumas tecnologias, como é o caso dos bioinsumos, e dessa forma a gente ir monitorando, né, de que forma tem evoluído, né, essas tecnologias, né, e mesmo um apetite do agricultor, né, de utilizar-se de outras ferramentas do que as usuais, as convencionais que ele vem utilizando até então. E vamos ao que interessa, que é o que todos querem saber, que são esses dados, né? O que você destacaria atualmente em relação ao mercado de biológicos no Brasil e comparado a outros países agrícolas, né? Relacionado tanto à tecnologia, essa adoção que você mesmo comentou, de perfil, tamanho de produtores ou região, ou o que tem sido buscado até de um tempo para cá também tem alguns desafios na parte de químicos, seja fertilizantes ou defensivos,
por questões geopolíticas, enfim, Uhum. essa dependência externa, o que você considera relevante, né, para compartilhar aqui em relação a esse desenvolvimento e evolução do mercado no Brasil? Bom, o Brasil ele é pioneiro no mercado de bioinsumos faz há mais de 30 anos, né? Desde o desenvolvimento, né, das bactérias fixadoras de nitrogênio no solo, realizado pela Embrapa lá nos idos dos anos 90, né? Então, esse tipo de bioinsumo ele já evoluiu, hoje a gente tem, né, uma maturidade, um nível de usuários muito consolidado em todo o Brasil. No caso do biocontrole, né, os micro-organismos ou macro-organismos para controle fitossanitário de doenças e outros tipos de patógenos, né, isso vem evoluindo rampantemente aí nesses últimos 10 anos, né, e isso vem em dois fatores distintos, né. Primeiro, o Brasil tem uma área agricultável de culturas anuais, né, e daí patentemente a soja, o milho principalmente, que fazem quase 80% de toda a área cultivada, né, vem se destacando, onde temos problemas, principalmente nas áreas, nas fronteiras agrícolas do Brasil, dos cerrados, onde as áreas infestadas com nematóides sempre existiram, né, o produtor ele tem um nível de maturidade e de conhecimento das dores e dos prejuízos que essa praga, tida como invisível, né, mas que pode causar prejuízos muito drásticos ali na produtividade, né? Então, o gargalo da indústria química de fornecer produtos adequados, seja no processo de pesquisa e desenvolvimento, seja na toxicidade dos produtos que se tinham até então, né, há mais ou menos 10 anos atrás, para controle de nematóides, foi dois fatores que, com a chegada dos micro-organismos para controle dessa praga, resultaram, né, numa adoção crescente que impulsionou todo o mercado de biológicos ao longo desses últimos 10 anos, tá? Mas não só o caso dos nematicidas, né? Os nematicidas eles foram os grandes propulsores dos mercados até uns 4, 5 anos atrás, talvez, e hoje a gente já tem uma gama de outros micro-organismos que vem entrando no manejo integrado de pragas, né, como é o caso da cigarrinha do milho, da mosca branca e, mais recentemente, também algumas doenças foliares e doenças de solo com os biofungicidas, tá? Temos visto o setor evoluir, mas o grande propulsor foram as culturas, as grandes culturas anuais no Brasil, pela sua magnitude, pela sua extensão e justamente aí pelo pioneirismo e inovação tecnológica que o produtor brasileiro ele desempenha no manejo dessas culturas. Só para fazer um paralelo também com outros países, né, como o caso da Europa, a Europa ela tem também vamos dizer, um incentivo e até um nível de adoção elevado em termos de bioinsumos, porém muito restrito às culturas de frutas e hortaliças, por exemplo, que vão ser, né, áreas muito mais restritas, cultivos protegidos. Então, o Brasil se tornou o epicentro do desenvolvimento, né, desses bioinsumos, muito por conta da extensão, né, de área cultivada que a gente tem no Brasil e por conta dessa adoção crescente nessas grandes culturas que vão fazer aí a maior porção da área cultivada de culturas agrícolas no Brasil. Dá a impressão também que tem um lado positivo, né, da parte de bioinsumos, que é uma produção, parte da produção nacional, de viabilizar essa produção de forma nacional e aí chegar a algumas regiões. Por outro lado, você colocou que no Brasil as principais culturas hoje são as grandes culturas, Uhum. mas tem muita procura também por produtores de hortaliças e de frutas, né? Até produção de orgânico também. Inclusive tem algumas, eu estive recentemente numa região próxima aqui numa área de morango e eles estavam com antracnose lá procurando um biológico que eles utilizam e foi muito eficiente para controle. E em alguns eventos que eu participei, a gente vê uma dificuldade do produtor em também, às vezes, talvez por ser alguma região específica ou Uhum. algumas culturas específicas, ter dificuldade para encontrar alguns insumos biológicos. Isso acaba ainda sendo um gargalo no Brasil, né? Porque o produtor
já considera aquela como uma tecnologia eficiente para o seu cultivo, mas ainda tem esse desafio de nem sempre ele ter à disposição aquele produto, e aí vem outras questões, né, Milor, Sim. relacionado à multiplicação, de se acaba precisando desse ambiente regulatório para que permita o produtor fazer uma multiplicação, enfim. Mas eu queria que você comentasse um pouco também sobre essas tecnologias mais utilizadas, além das que você citou, e esse uso, como que vocês entendem esse uso hoje, realmente atingindo aí diversas regiões do país e algumas culturas como frutas e hortaliças também, além dessas grandes culturas que você colocou que foi o que mais tem dado esse incremento, né, anual aí no uso de bioinsumos. Perfeito. Acho que para a gente colocar, em alguns números, né, para a gente ter uma ideia, comparativamente ao mercado de proteção de cultivos, né, o Brasil trata mais ou menos anualmente uma casa de 2,2 bilhões de hectares, né, isso considerando todos os tratamentos, todas as aplicações, né, as misturas de tanque eventuais ali que acontecem ao longo de todos os ciclos produtivos. Os produtos para biocontrole, eles estão atingindo mais ou menos 80 milhões de hectares tratados, tá? O que representaria mais ou menos quase 100% ou mais de 90% da área cultivada com todas as culturas que a gente tem no Brasil. Porém, a gente tem uma taxa de adoção, né, em área de mais ou menos 40%, chegando em mais ou menos 40% esse ano. Quer dizer que quem adota tem adotado mais tratamentos, mas o maior barreira ainda do crescimento desse mercado, dessas tecnologias, ainda é o não adotante. É quem ainda não utilizou nenhuma vez em nenhuma das safras agrícolas. Então, a gente vê também como uma das principais barreiras, né, é ainda a falta de conhecimento do produtor, do agricultor, né, de que forma que esses produtos, que essa tecnologia, eles vão entrar em consonância com aquilo que ele já faz recorrentemente, de acordo com a sua experiência, de acordo com o posicionamento da indústria, dos distribuidores, que são elos importantíssimos aí para difusão tecnológica. Então, ainda vejo como um grande desafio a educação, a escolarização, o posicionamento. Então não é um produto que eu simplesmente o produtor ele adquire e ele usa e ele vê os seus benefícios, né? Então tem que ser muito bem posicionado, tem que fazer todas as análises econômicas e tem que fazer também ali um manejo integrado com as ferramentas convencionais ainda. Com exceção talvez das ferramentas dos bionematicidas, que aí sim foi uma substituição direta aos produtos químicos, as demais indicações, os demais produtos, como os bioinseticidas, os biofungicidas, em geral eles têm entrado muito mais, né, em harmonia com os produtos químicos para buscar uma amplitude de controle, para buscar ainda mais uma amplitude de controle, seja em termos de praga, seja em termos de residual, né, para alguns desafios aí que o produtor tem ao longo dos seus ciclos produtivos. E dessa forma fica ainda, né, um desafio de quem está presente nesse mercado tem ainda uma oportunidade de se posicionar e de se fazer conhecido como uma empresa de referência de multiplicação desse tipo de tecnologia, pois ainda o nível de conhecimento em relação ao mercado de químico, ele ainda tem ainda um desafio bastante grande, sabe? Então, ainda vemos com bons olhos e assim tem uma avenida enorme ainda de crescimento para essas tecnologias no nosso país. O manejo, a aplicação é bem diferente, né, Milor, do biológico para o químico. E Sim, isso às vezes é um dificultador ali no processo de gestão mesmo da produção, justo. porque não é simplesmente uma substituição e você avaliar a eficiência de controle. O biológico, a gente ouve muito falar sobre outros benefícios que ele traz quando você vai usando Sim, anualmente, você também acaba utilizando de uma forma preventiva, não é só quando tem a praga, doença, enfim. Então ele tem outros benefícios e ao mesmo tempo que exige uma especificidade ali na hora de aplicação, porque tem questões de temperatura que precisa, isso pode interferir um pouco
Também, né, nessa questão de adoção. Mas a gente estava trabalhando com um estudo da McKinsey, inclusive, que mostrou que, comparando o Brasil com outros países, na adoção dessa tecnologia, o Brasil estava disparado em relação à disposição e pretensão dos produtores e que não usam, mas passarem a adotar o biológico. E talvez aí passe por essa questão que você colocou, né, desse Sim. conhecimento e também dessa tecnologia chegar aí para esses produtores e eles terem a orientação certa para fazer essa aplicação, juntamente com o que eles já adotam, né, fazer esse manejo integrado. Perfeito, perfeito. Acredito que tenha, acho que o desafio tanto da indústria quanto da distribuição é justamente fazer o posicionamento mais adequado para que a experiência que ele tenha com esses bioinsumos se converta em um manejo que ele leve isso adiante, né, que tenha uma sustentabilidade ao longo dos próximos ciclos agrícolas, né, que não seja algo imediato, que é o que ele busca geralmente com um produto químico, né. Ele usa um inseticida, por exemplo, ele vê que o inseto ele cai ali na frente dele em pouco tempo, né. O manejo com biocontrole, né, ele não vai ser dessa forma, mas precisa ter uma conscientização de que forma que ele precisa avaliar e de que forma que ele vai ver esse benefício no médio ou no longo prazo. Você sabia? O Brasil é o maior mercado mundial em área tratada com bioinsumos. Na safra 2024/25, mais de 78 milhões de hectares foram tratados com algum tipo de produto biológico para biocontrole e inoculação, especialmente na soja, milho e cana, de acordo com dados da Kainetec. A primeira aplicação de controle biológico registrada no Brasil foi em 1930 e começou com o uso de uma vespinha para minimizar os danos da broca do café. Enquanto o mercado de defensivos químicos cresce cerca de 7% ao ano nas últimas 6 safras, o mercado de bioinsumos tem avançado cerca de 34% ao ano. É uma das áreas mais dinâmicas do agro. E Milor, vocês conseguem monitorar a evolução do número de tecnologias, dessa diversificação de tecnologias, como que isso tem se comportado no Brasil? Em relação a novos micro-organismos, se há um desenvolvimento, consegue captar também esse tipo de informação? Olha, pensando nos alvos mais comumente utilizados, os micro-organismos, os produtos para biocontrole hoje, a gente não vê ainda uma diversidade tão grande de micro-organismos, né? Ainda diversas espécies do gênero Bacillus, né? Seja para biofungicida, seja para bioinseticidas, né? A Metarrhizium, produtos à base de Beauveria baciana, né, além de Pastelomices cerevisiae para controle também de nematóides, a gente vê pouca diversidade, começa a haver um pouco mais de misturas de cepas e de micro-organismos distintos para buscar ter uma interação mais benéfica no controle desses patógenos. E acho que talvez aí uns grandes desafios e oportunidades para os próximos anos ainda são algumas pragas, algumas doenças, alguns patógenos ainda que não temos ferramentas adequadas, ou que o produtor ele veja que tem ali um benefício dele adotar uma ferramenta biológica em consonância com o químico ou mesmo em substituição, né? Que é o caso do percevejo, que é a principal praga tanto da soja quanto do milho, né? Isso vem à frente da cigarrinha, que foi também um dos grandes propulsores desse mercado em anos anteriores, e mesmo as doenças foliares, né, pensando em as ferrugens, né, seja da soja e das gramíneas, né, e mesmo algumas outras doenças foliares, que começam a surgir alguns produtos mais voltados para esse tipo de controle, mas ainda estamos num momento, talvez ainda de experimentação, onde o produtor vai fazer valer a sua experiência, né, entender de que forma se isso vai, né, realmente entrar dentro do seu manejo, dentro do seu planejamento agrícola, ou se de fato ele está testando e ainda não estamos prontos em termos de tecnologia para que ele possa aderir, né, ou mesmo entrar em consonância aí com o seu manejo. E qual que é o tamanho desse mercado hoje no Brasil? Eu pergunto também em comparação com outros países, porque a gente também ouve, às vezes, um discurso de que
No caso dos biológicos, ainda tem uma concorrência grande com o químico, né? A gente está Uhum, falando aqui para um público que é do setor, no geral, que acompanha a gente no Ouço Agro, produtores também, mas que sabem que tem já um atendimento mais consolidado na parte de químico, uhum. e o produtor mesmo já está mais habituado com esse químico, mas o mercado de biológicos é crescente e a gente vê esse destaque em relação ao outro país, aos outros países, né? Qual que é o tamanho desse mercado hoje de biológicos no Brasil, até para a gente ter uma noção comparado com química e com outros países? Certo. Para a gente ter algum tipo de comparação com o mercado de defensivos convencionais, a gente está falando de um mercado de proteção de cultivos entre 24 e 25, de mais ou menos 90 bilhões de reais, tá? Desses 90 bilhões de reais, a gente está chegando próximo aos 5% desse montante com produtos para biocontrole, para inoculação, né, fixação biológica de nitrogênio, o que dá mais ou menos 5 bilhões de reais aproximadamente, um pouco menos de US$ 1 bilhão, tá? E isso, até para tipo de título de informação, ele é quase 10 vezes maior que o mercado americano, que vai ter uma área cultivada bastante extensa, mas ainda a grande parte da adoção dos bioinsumos, biocontrole, ele está ainda dentro de culturas intensivas, né, que são as frutas, as hortaliças, o cultivo protegido, né, enquanto ainda da forma como o Brasil fez para aderir isso dentro das suas culturas anuais, né, ainda está a passos muito atrás do Brasil. Então, se a gente desconsiderar os herbicidas que não temos hoje ainda produtos aderentes, né, para controle de ervas daninhas, a gente está falando já de quase 7% do mercado total de proteção de cultivos para insetos, né, doenças e mesmo nematóides, que já são à base de micro ou macro-organismos, tá? Pensando um dos grandes competidores que temos hoje, que é o agro-americano, a gente é quase 10 vezes maior, né, do que aquilo que se utiliza hoje de produtos biológicos dentro dos Estados Unidos. Então, mais uma vez, eu acho que tem todo um pioneirismo, não só do nosso agricultor, mas acho que da indústria brasileira, que focada no desenvolvimento, na pesquisa e desenvolvimento e no posicionamento desses produtos hoje no campo, e lógico, né, a nossa crescente expansão diária nas fronteiras agrícolas, né, com soja, com milho, né, tanto para exportação como para consumo interno. Isso tudo trouxe, né, uma série de fatores que acabaram impulsionando a adoção do agricultor, né, e o desenvolvimento de outras cepas, de outros produtos comerciais, e acredito que algumas tecnologias começam a ser testadas também para alguns outros patógenos ainda que não são atendidos, como o caso dos fenóforos na cana, que é uma praga que vem ganhando notoriedade nos últimos 5, 10 anos, né, e não tinha-se ainda produtos, né, alguns micro-organismos aderentes para controle dessa praga, e isso começa a ter, né, o bicudo do algodão, que também é uma praga que causa prejuízo de bilhões aí anualmente para os cotonicultores. Ainda não temos ainda nenhum tipo de ferramenta aderente para esse tipo de praga. Então, acho que tem uma série de alvos biológicos que ainda estão inatendidos, né? Então, e assim, é uma questão, eu tenho certeza que de tempo, né, para que a gente esteja preparado para atender, e que o nosso agricultor, ele está apto para poder testar e poder aderir isso dentro do seu planejamento, dentro da sua prática agrícola. Você colocou isso como oportunidade e é uma questão bem estratégica essa, né, Milor, que você falou agora, Uhum. em relação a como é importante a gente ter acesso a esse tipo de informação e esses dados, que é quando você não tem, né, um produto ali para controle de um alvo, ou tem várias questões que fazem com que o mercado mude. Então, às vezes, a gente tem banimento de alguns produtos químicos e que o produtor fica. A gente tem diversos casos aí em Uhum. que estava em processo de reavaliação, um produto químico, às vezes foi banido e o produtor precisava de um substituto. E a própria atuação da CNA, às vezes, em entender quais são os possíveis substitutos que estão no mercado, seja ele químico ou biológico, se já está registrado ou não, se não tem nenhum e está muito longe de ter uma molécula, isso é muito estratégico para a atuação em defesa do interesse desses produtores e para o produtor também, como você colocou, né? Porque ele pode buscar também tecnologias que já estão mais consolidadas, que às vezes ele não conhece,
não tem muito atendimento ali na região dele, mas que tem tecnologias que podem ser bastante úteis e ele pode começar testando numa área menor. E aí eu acho que isso fica bem claro, essa questão de um tipo de informação e de dado que é importante o setor acompanhar e ter em mãos para que ele consiga tomar uma decisão. Eu sei que você já quer falar aí, mas eu queria também que você compartilhasse um pouco da sua experiência numa empresa que também tem bastante tempo de atuação nesse setor, de questões estratégicas e que você considera que auxiliam, né, nessa assertividade e tomada de decisão dentro do setor aqui no Brasil. Perfeito. Natália, a gente vive hoje na era dos dados, né? Então, dificilmente, ou para você mitigar possíveis erros de trajetória, de estratégia, é melhor você estar ligeiramente certo do que redondamente enganado sem nenhum dados à mão. Então, o que que a gente fornece, oferece, principalmente para a indústria, né, mas para qualquer elo da cadeia que busca ter uma participação efetiva, né, na mensuração e indo de encontro às dores que os agricultores eles têm hoje, eles vão buscar algum tipo de informação, e os painéis de mercado que a gente realiza recorrentemente, ano após ano, a gente consegue monitorar, né, seja as dores dos agricultores em termos dos alvos que ainda estão sendo inassistidos, a intensidade de uso de produtos que tem se intensificado e algumas moléculas começam a aumentar as doses, né? Então a indústria ela se utiliza muito daquilo que acontece ou que aconteceu, que ela olha no retrovisor, justamente para planejar o seu pipeline futuro, né? Quais são as novidades, as novas moléculas, o que ainda não está sendo atendido, né? E isso E não é retorna. rápido para desenvolver, né, Não é Loura? As rápido. empresas elas investem são muitos anos e Sim, muito recurso para conseguir fazer o ajuste em uma molécula que seja, ou o claro. desenvolvimento de novas tecnologias. E o bioinsumo, eu acredito que ele venha mitigar em partes também esse investimento e essa morosidade, talvez, de lançamento de uma tecnologia efetiva química que demora 10, 15 anos, às vezes, para chegar comercialmente até o agricultor. O tempo de registro, né, com as novas legislações, né, e pela pegada sustentável que também tem esse tipo de produtos, né, a gente enxerga também que tem aí um benefício muito grande, né, na evolução dessas tecnologias dentro do Brasil, para a gente ter uma dependência cada vez menor de insumos estrangeiros, né, poder fortalecer uma indústria nacional que sirva o nosso agricultor de forma eficaz, de forma sustentável dentro dos seus manejos agrícolas. E de toda forma, né, o agricultor, os agricultores são grandes parceiros nossos, né? E o que a gente sempre diz é que a Canetec ela serve como ouvidos e dá voz ao que os agricultores, eles muitas vezes não conseguem exprimir, ou a indústria não está apta a ouvi-los, né? Então a gente serve como uma ponte sobre as dores que eles têm no campo, e a gente extrai isso de uma forma que, transformando isso em informações acionáveis, onde a indústria pode posicionar novos produtos, novas formulações, desenvolver novas formas de atender esse agricultor, né, e fazer com que esses produtos, essas ferramentas, essas tecnologias cheguem efetivamente e tenham o valor devido, né, para que o agricultor ele consiga, obviamente, ter sua rentabilidade preservada, né, e poder dar continuidade ali na sua produção agropecuária. Uhum. A gente está quase chegando ao final aqui do episódio, aproveitando, o que você colocou dessa parceria, dessa proximidade com produtores. Você teria como deixar alguma experiência que servisse como inspiração para outros produtores que têm interesse em adotar, ainda não adotam, que vocês entendem que acaba sendo um comportamento do produtor que já adotou? Como que seria? Quase como se fosse uma dica de comportamento, né, dos produtores, do perfil desses produtores quando vão fazer a adoção e o uso de biológico, identificar por onde começar, por qual praga, como que eles fariam, o que que você compartilharia aí nesse finalzinho?
Olha, eu acho que seja o produtor pequeno ou grande, tudo começa pela uma área experimental. Ele precisa primeiro entender de que forma que aquele produto, seja ele químico ou biológico, ele vai interagir com o seu ambiente produtivo, né? Então, a sugestão que a gente sempre dá e que a gente ouve que muitos começaram dessa forma é separar 10, 15, 20% de uma área e fazer um comparativo. E assim, e não é um comparativo de um ano, de uma safra para outra, né? Então isso, como a gente já ressaltou, não é um manejo que visa um controle ou uma resposta imediata para as dores e para os problemas que o produtor vai ter. Obviamente ele precisa que as pragas e doenças sejam controladas, mas acredito que a adoção de bioinsumos a médio e longo prazo é onde ele vai ver que a saúde do solo dele vai ser melhor, isso vai se refletir uma maior saúde das raízes, desenvolvimento radicular, as plantas vão ter uma melhor reação aos estresses climáticos que invariavelmente, né, pode ser, em algumas regiões mais, outras menos, mas isso faz parte da agricultura historicamente, né? Então, para ele precisa, e geralmente o produtor ele é um pouco ele tem que ver para acreditar, né? Então, Uhum. para ele poder, acho que para ele ter essa experiência, ele confiar, ele precisa começar utilizando uma porção pequena da sua área, né? Assim, não posso. E daí vai depender muito de que região que ele está, de quais que são os problemas, quais que são os patógenos que ele vai ter ali, mas eu tenho certeza que boa parte da distribuição hoje ela está muito sintonizada com as ferramentas que temos hoje disponíveis e que muitas vezes o que falta ainda, né, é um incentivo maior para que a palavra dos biológicos ela chegue até o agricultor, né, de forma profissional e bem posicionado para que ele ouça e ele internalize, né, que isso é sim uma ferramenta eficaz e que pode realmente contribuir ali para a sustentabilidade, né, e para a longevidade das suas áreas agrícolas. Parece que não há muita dúvida em relação à eficiência do biológico, né, Milori? Sim, ainda algumas questões estruturantes do próprio setor para que deem uma segurança maior ao produtor para ele fazer essa transição, essa adoção, complementando o manejo que ele já faz. E agora sim, chegando ao final e já pegando o gancho desse assunto também, a gente está aí num processo de evolução em âmbito legislativo e regulatório, né? A aprovação da lei que dá algumas modernidades para a parte de biológicos, dentre elas permitir de forma segura que o produtor faça a multiplicação e o uso dessa tecnologia, desse tipo de tecnologia na propriedade, que agora está no momento de construção da parte de regulamentação da lei. A CNA até atua junto ao Ministério da Agricultura nesse sentido, e eu faço o gancho em relação às tendências que vocês têm mapeado aí, que vocês enxergam de tendências para esse setor aqui no Brasil, principalmente. Certo. Bom, a gente já comentou bastante, né, sobre principalmente o mercado de nematóides. A gente continua acreditando que esse ainda é um setor ou um segmento que vai continuar se desenvolvendo e vai continuar ampliando, dado a importância das nossas áreas de grandes culturas no Cerrado, expansão das nossas fronteiras agrícolas, né? A cigarrinha do milho também teve aí um momento onde ela teve uma explosão populacional de infestação e algumas ferramentas microbiológicas estavam prontas para atender e também ajudaram a impulsionar, tá, as tecnologias de bioinseticidas. E eu acredito que a gente está vendo agora o começo da curva de adoção dos biofungicidas para atender algumas doenças foliares e mesmo doenças de solo, onde os biofungicidas têm se mostrado, sim, né, além de um produto eficaz para controle de alguns desses patógenos, né, eles também contribuem para uma melhor microbiota do solo, uma saúde de solo, né, e consequentemente a gente terá, né, uma produção agrícola mais sustentável, né, e mais produtiva com esse tipo de micro-organismo, com a adoção desse tipo de tecnologia. Muito bom, Milor. Obrigada pela sua participação no Ouço Agro. Obrigada também pela parceria, né? Agora a CNA está com a Cainitec
fazendo uso, né, desses dados para conseguir gerar inteligência e atuar de forma assertiva aqui em defesa dos produtores e contribuir para o desenvolvimento do mercado de biológico, dessa disponibilização para o produtor e também dar mais segurança para que eles façam seja a multiplicação ou o uso e essa transição. Parabenizo então pelo seu trabalho aí, agradeço a parceria e mais uma vez a sua participação aqui no Ouço Agro. Muito obrigado, Natália, ouvintes. E o papel da KNTech é realmente dar a voz ao agricultor para que a indústria esteja preparada para os desafios e que ainda não são atendidos ou para melhorar os serviços que hoje são oferecidos. Então, contem com a gente, estamos juntos nessa. Muito obrigado. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência, espero que tenham gostado e que façam uso, né, e que busquem cada vez mais informações para fazer o uso ou ampliação de adoção de novas tecnologias no campo, que isso tem contribuído bastante para o desenvolvimento do setor. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!